Olá, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos ver testes de associação. O roteiro que nós vamos seguir hoje vai ser baseado no livro de Bioestatística da Sônia Vieira, da editora Elsevier, do ano de 2018. O primeiro teste de associação é um teste Q² de Pearson para uma tabela de contingência 2×2. Bem, esse teste ele serve para testar se duas variáveis categóricas são independentes. Primeiramente, a gente tem que seguir alguns passos. O primeiro é escrever a hipótese de nulidade, ou seja, o nosso H0, de que as variáveis são independentes, e H1, de que elas não são independentes. E a gente tem que estabelecer também um nível de significância. O nosso próximo passo é apresentar os dados numa tabela de contingência, uma tabela 2×2, que tem esta forma. Nós temos o grupo 1 e grupo 2. Característica é o que nós estamos estudando. Então, se ele tem a característica, se não tem a característica, quem? O grupo 1 e o grupo 2. Nós temos os totais, o total do grupo 1, total do grupo 2, o total de não possuir a característica, o total que possui a característica. Esse N é o número total de pessoas ou de objetos que nós estamos analisando. Depois, o terceiro passo é calcular a estatística de teste. Nesse caso, é um teste Q², uma tabelinha 2×2, nós temos que a parte de cima é a divisão cruzada, A com D, B menos B por C, isso elevado ao quadrado, vezes o total, dividido pelos totais, certo? E o nosso próximo passo é comparar esse valor de Q², se ele está associado a 1 grau de liberdade com valor crítico. Mas no caso, como a gente vai fazer no R, a gente olha somente o p-valor. Tá? Então aqui, como eu disse, a gente vai determinar o teste pelo p-valor. Só que antes da gente começar um teste, a gente tem umas exigências para poder aplicar esse teste. O primeiro é a independência. Ou seja, as características estudadas devem ser independentes. Ou seja, um grupo constituído por homens e outro por mulheres, então, ou um grupo que não tem a ver com sexo de fumantes e não fumantes, observando um possível câncer no pulmão, então se possui ou não possui, se é fumante ou não. O tamanho da amostra, esse tamanho de amostra ele tem que ser maior do que 20. Tá? E as frequências marginais elas não podem ser pequenas, pequenas ao ponto de 20% delas ter um tamanho menor do que 5. Tá? E, por último, se a hipótese de independência, o nosso H0, for verdadeira, a gente vai observar que o valor da estatística do teste será próximo a zero. Nós vamos fazer dois exemplos para isso. Tá? O nosso primeiro exemplo é o seguinte. Para estudar a associação entre correr mais de 25 km por semana e ter dor nos joelhos, certo? Esse é o nosso teste, nosso exemplo. Então, vamos imaginar que uns pesquisadores fizeram um estudo transversal com 1.455 universitários. Dos 1.000 que não tinham dor no joelho, 215 não corriam mais de 25 km por semana. E dos 455 que tinham dor no joelho, 75 não corriam mais que 25 km por semana. Aí a gente vai fazer esse teste Q² de Pearson. Lembrando aqueles passos. O primeiro é, a hipótese da nulidade é a de que a dor nos joelhos não depende de correr mais que 25 km por semana, certo? Que é o teste de independência. Então a gente vai estabelecer um nível de confiança de 5%. Segundo passo, a gente vai construir essa tabela no R. Eu construí da seguinte maneira. Chamei de tabela 1, um s.table, ou seja, estou convertendo uma tabela de rbind, ou seja, eu estou concatenando
em linhas. R, no caso, é de row bind, estou juntando linhas. Poderia usar cbind, no caso, estaria juntando colunas, mas nesse caso, linhas. A primeira é 215, a primeira informação, a segunda, 75. Na segunda linha, a informação é 785 e a última informação é 380. Quando a gente coloca essa informação no R, a gente tem o seguinte resultado. A, 215, A com A, B com B, 380, A com B, 75, B com A, 785. Só que a gente precisa dar o nome aqui para a gente poder saber o que a gente está trabalhando. Então, eu usei o DIMNames, que é para nomear as dimensões, ou seja, eu tenho duas dimensões, da tabela 1, criei uma lista com 25 km, se ele corre ou não corre, 25 km, e na semana, se ele corre na semana, os 25 km, sim ou não, certo? Então, eu vou rodar essa informação e vamos visualizar novamente a nossa tabela. Pronto, ela já ficou bem melhor, né? Então, a gente vai fazer um teste Q quadrado, simplesmente, de tabela 1. Quando eu chamar essa função e pedir esse vetor que eu criei, ele vai dar o seguinte resultado. Pearson's Q-squared testado com a correção de continuidade de Yates. Tá? Então a gente tem o valor do teste, tá? que a gente iria fazer. Tá? Nós temos os graus de liberdade, no caso 1, e o p-valor, bem pequenininho. Tá? Que aí no caso, os passos 3 e 4 estariam, o R liberou, que é o passo 3, é a estatística do teste, e o 4 é fazer a conclusão, mas no caso a gente vai fazer a conclusão com base no p-valor. Então, a gente pode, como o p-valor ele é menor do que 5%, que foi nosso nível de significância adotado, a gente pode ter a seguinte conclusão, que a gente rejeita a hipótese nula, ou seja, a hipótese de ser independente, e a gente pode dizer que as dores no joelho estão associadas ao fato de correr mais de 25 km por semana. Tá? É essa a conclusão que a gente tira desse teste. E um pequeno detalhe. Essa função, o x.test, que é o teste de Q quadrado, por padrão, em tabelas de contingência 2×2, é aplicado a correção de continuidade de Yates. O que é esse teste? Ele deixa o teste, vamos dizer, um pouco mais conservador, que é o seguinte, é ter uma menor probabilidade de rejeitar a hipótese nula, que é o nosso H0, e se a amostra for pequena, o efeito de correção ele é maior ainda, ou seja, essa probabilidade de rejeitar H0 é menor. E para aplicar esse teste sem a correção de continuidade é uma opção razoável, desde que a literatura te confirme esses resultados. Tá? Para o segundo exemplo, a gente vai voltar aqui para o slide. O teste Q quadrado de Pearson, só que agora não é mais por uma tabela de contingência 2×2, é um 2 por n. Então, ou seja, a gente pode ter até n colunas. Esse teste ele é indicado para testar essa hipótese de que duas variáveis qualitativas são independentes, certo? Primeiro, a gente enuncia as hipóteses e o nível de significância, H0 e H1. H0 é onde as hipóteses são independentes, H1 onde não são independentes, e a gente vai adotar o nível de significância. Ele pode ser de 1%, 5% ou 10% ou o do seu estudo. O nosso segundo passo é calcular as frequências esperadas sob a hipótese nula, certo? A gente calcula dessa seguinte forma. Primeiro a gente multiplica o total marginal de cada coluna pelo total marginal da respectiva linha. Dividimos o resultado pelo tamanho da amostra e verificamos que os totais da hipótese esperados são obrigatoriamente iguais das frequências observadas, ou seja, o n tem que ser o mesmo. Tá?
Depois a gente vai, terceiro passo, calcular a estatística do teste. Essa estatística do teste são os valores observados menos os valores esperados ao quadrado dividido pelos valores esperados, certo? Isso aqui está descrito aqui embaixo. E aqui é o passo a passo de como calcular isso aqui. O nosso quarto passo é o seguinte: a gente vai novamente concluir sobre a hipótese nula. Como a gente vai trabalhar com R, pelo p-valor, se a gente trabalhasse sem um software ao nosso favor, nós iríamos ter que ver o grau de liberdade que nós estamos trabalhando, certo? E comparar com o nível crítico, o nível de significância. Então, seria uma tabela também que a gente teria que olhar, mas a gente vai concluir pelo p-valor. E a gente também tem algumas exigências. Novamente, a gente tem a independência e a segunda exigência é a seguinte: se o número de colunas S, no caso, for maior do que 2, menos de 20% das frequências esperadas podem ser menores que 5. E nenhuma frequência esperada pode ser inferior a 1. Se isso acontecer, a gente tem que juntar as categorias. Se a hipótese de independência H0 for dependente, for verdadeira, o valor da estatística do teste será próximo a zero. Isso a gente pode observar. Vamos para mais um exemplo no R. O exemplo é o seguinte: imagine que, para verificar se o sexo e estado antropométrico estão associados, certo? Então, pesquisadores classificaram 1000 universitários segundo essas duas variáveis e apresentaram esses dados nessa tabela aqui. Então, nós temos o sexo masculino e feminino e nós temos esse estado antropométrico, que ou seja, estado de magreza, eutrofia e sobrepeso. Então, esses dados são os dados que nos interessam. Primeiramente, a gente vai colocar esses dados no R. Então, novamente, eu vou utilizar a função rbind, ou seja, eu vou juntar linhas. Coloquei na primeira linha 200, como vocês podem ver aqui, 150 e 50. Na segunda linha, 250, 300 e, por fim, 50. Aí, novamente, a gente vai criar um nome para facilitar a nossa interpretação. Então, gênero, masculino ou feminino. Estado antropométrico, magreza, eutrofia e sobrepeso. Rodando esses dois, a gente pode observar nossa tabelinha aqui embaixo feita, tá? Aí, depois de colocar a tabela, o primeiro passo é dizer quem é a nossa hipótese nula. Então, ela tem que o estado antropométrico não depende do sexo, ou seja, é independente. E a hipótese alternativa estabelece que o sexo e estado antropométrico são dependentes. H0 independente, H1 dependente, a um nível de significância de 5%. O nosso segundo passo é calcular as frequências esperadas sobre H0. Depois que a gente rodar o teste aqui, vamos lá, novamente, xq.teste de tabela 2, que foi quem eu criei. Nós temos o teste aqui. Mas vamos seguir o passo a passo, depois a gente analisa esse teste. Primeiro, a gente vai ter que ver os valores esperados. Esses valores são os seguintes. Eu vou colocar embaixo os observados. Esses aqui são os meus valores observados. Então, nós temos eles mesmos, 200, 150 e 50. E os valores esperados são 180, 180 e embaixo 270, 270. Tá? O N, a gente pode ver que o N ele é o mesmo do de cima. Nós temos 1000 alunos. E o terceiro passo é calcular a estatística do teste. Essa estatística é dada por essa informação, que quadrado, x², é 16,2037, que é o mesmo resultado que nós temos na saída do teste. E por fim, a gente vai analisar, que é o nosso quarto e último passo, em função do p-valor, a rejeição ou não da hipótese nula. O valor é muito pequeno, certo? Ele é menor do que 5%, que foi o que a gente adotou como nível de significância. Então, a gente rejeita a hipótese nula de que as variáveis são independentes e a gente pode dizer que o estado antropométrico depende sim do sexo, do gênero do aluno. Bem, espero que vocês tenham gostado e até breve.